E mais uma vez você pediu, é isso mesmo, no vídeo anterior de Photoshop teve uma votação sinistra, porque as pessoas não decidiram se queriam o efeito número 1 ou o efeito número 2, mas por muito pouco o escolhido foi para mostrar como fazer esse efeito de desintegrar com Photoshop. Curtiu, né? Mas antes de começar esse vídeo, um recado muito importante que eu quero falar pra você, prestar atenção, eu acabei de lançar o meu mais novo curso de Photoshop. Esse curso é direcionado pra você que quer aprender a trabalhar com Photoshop, porque nele eu vou te mostrar as principais funções e as principais ferramentas pra você trabalhar com este programa maravilhoso que nos acompanha há tantos anos. Ah, Photoshop. Mas como é muito chato ficar fazendo propaganda no começo do vídeo, eu vou falar mais sobre esse curso no final do tutorial, mais precisamente neste tempo do vídeo aqui que tá aparecendo, tá? Então neste tempo do vídeo eu vou falar mais sobre este curso revolucionário. E agora sim, vamos começar. Mas antes da gente começar, dá o seu gostei, porque o seu gostei é muito importante. Se você não der o seu gostei, não dá pra começar o vídeo. Ou você dá o seu gostei, ou a gente... Cala a boca e começa logo! Nossa! Pô, beleza, calma. Tá bom, vamos começar o vídeo. Poxa. Para começarmos esse incrível tutorial, algumas informações muito importantes. Vamos entender aqui só a estrutura que eu já tenho no Photoshop para poder começar. Aqui embaixo, na minha primeira camada, eu tenho a camada de background, que é a minha foto original. E em cima dela, eu tenho uma camada que é o meu background. Eu estou usando uma foto do escritório, mas você pode usar qualquer imagem que você quiser. Se colocar um fundo aí do inferno, do céu, de um carro, qualquer coisa que você quiser, você pode usar. E acima dela, eu tenho a minha imagem já recortada e já tratada. Olha só que maravilha. Então, se você não sabe recortar ou tratar a imagem no Photoshop, eu já fiz tutoriais sobre isso no canal, onde estão? No canal em algum lugar. Mas para facilitar para você, eu vou deixar aí no card, aí em cima. Clica no card, você consegue acessar esses dois tutoriais. Última informação muito importante antes de começarmos, porque eu sei que a ansiedade está corroendo o seu coração, é o seguinte: eu estou usando o Photoshop CC 2018. É muito importante que você use essa mesma versão. Não vai funcionar com outras versões? Então, até vai, mas para algumas coisas específicas, como principalmente o brush, né, o que a gente vai usar mais para frente, é legal usar o Photoshop CC 2018. Uma vez ditas essas coisas, vamos começar. Aqui, ó, eu vou deixar selecionada a camada da minha imagem e eu vou lá em cima em Filter e vou em Liquify, o famoso Liquify. Aqui a gente vai dar uma distorcida na imagem. Do lado esquerdo é ótimo, né? Do lado esquerdo, selecione a ferramenta Forward Warp Tool, que nome difícil. Essa ferramenta, ela funciona como um dedo que sai empurrando a sua imagem. Do lado direito a gente tem o painel de Properties com a aba de Brush Tool Options. Aqui a única coisa que eu vou mexer de vez em quando, né, é o size, tá? Que é o tamanho desta área de influência, que na verdade é essa bolona aqui que eu tenho na minha imagem. E aí eu vou aumentar um pouquinho o tamanho, vou deixar mais ou menos assim, ó. E aí eu vou puxando aqui até distorcer a imagem. Eu estou imaginando como isso deve doer, não é? Ó, aqui eu vou fazer uma puxada maior em cima e embaixo, porque como a minha mão está segurando mais no meu pulso, vamos dizer que a minha mão está conseguindo impedir um pouco, né, que seja distorcido ou que seja puxado. Vou puxar um pouco aqui a parte de baixo, aqui mais pro ombro, vou diminuir um pouquinho ali em size, não se esqueça, pelo amor de Deus, size, é só arrastar o slide para esquerda ou para direita para aumentar ou para diminuir, quanto mais para direita maior, quanto mais para esquerda menor. E aí eu vou puxar um pouquinho aqui do meu olho, da minha bochecha e mais um pouquinho algumas outras partes aqui, ó, para criar alguns biquinhos em algumas partes específicas da imagem. Pode puxar até o ombro aqui, diminuindo mais um pouquinho. Vou dar uma puxada agora para criar mini biquinhos da imagem aqui, ó. Aqui, o que acontece? Eu não vou distorcer muito a minha mão. Por quê? Porque a mão é exatamente onde eu estou olhando na foto. Estou olhando fixamente para minha mão. Tipo, meu Deus, a minha mão está se desfazendo. Ah! Então a mão tem que estar meio inteira ainda. Duas coisas muito importantes nessa imagem são a expressão facial, que mostra o desespero ao ficar desintegrado, e a mão, que é realmente onde eu estou olhando. Eu falo, caraca, minha mão, o que está acontecendo com a minha mão? Então por isso que eu não vou distorcer tanto os dedos, né? Eu vou distorcer mais essa parte aqui, que dá essa evidência mais interessante. Feito isso, vou clicar em OK. Lembrando que você pode distorcer o quanto você quiser, não fique preso, né, fazendo exatamente como eu estou fazendo. Você pode ir muito além disso tudo. Uma vez feito isso, o que eu vou fazer aqui na minha imagem? Eu vou criar uma camada de máscara. Lembrando uma pequena dica muito importante. Se você quiser, antes de aplicar o Liquify, você duplicar essa camada,
É legal porque você deixa uma camada de backup, né? Uma camada da imagem recortada de backup. Nesse caso eu apliquei diretamente nela, foi uma besteira, eu deveria ter duplicado a imagem, mas ignore esta minha ignorância e vamos continuar. Tá só uma dica, é legal você duplicar a imagem inicialmente antes de fazer distorções. Com essa camada ainda selecionada, a gente vai lá em cima em Layer. Em Layer você vai na opção de Layer Mask, em Layer Mask você vai em Reveal All. Se você não sabe o que é uma camada de máscara, deixa eu te explicar. Se liga só, quando você aplica uma camada de máscara, você tem a sua camada e do lado dela você tem a camada de máscara. E você pode clicar em qualquer uma dessas duas para escolher quem você vai trabalhar. A que está selecionada é a que tem essas bordinhas aqui, ó, com essas linhas meio em volta. Então eu posso clicar na camada ou na camada de máscara. A camada de máscara trabalha por duas cores, preta ou branca. Quando a camada de máscara está branca, ela revela o conteúdo da camada que está do lado ali, né, da imagem do lado. Quando a camada de máscara está preta, ela vai esconder o conteúdo da camada. Então aqui você percebe que ela está branca e aí automaticamente aparece tudo que eu tenho aqui. É isso que acontece. Mas o que a gente vai fazer aqui é uma leve mudança. Então se liga só, do lado esquerdo, clica na ferramenta de Brush. Clicou no Brush, você pode clicar e segurar, tem várias opções, a gente vai na primeira opção que é Brush Tool. Em Brush Tool, o que eu vou fazer? Na opção aqui, na versão 2018 do Photoshop, as coisas ficaram mais interessantes. Então você pode clicar com o botão da direita em cima da tela e você tem as opções antigas, né, como o Size, que é o tamanho aí do seu brush, e embaixo você tem categorias, ó, de brushes gerais, né, na verdade você tem vários nomes, General Brushes, Dry Media Brush, tem vários nomes, eu não vou ficar pronunciando todos eles porque você percebeu que meu inglês é perfeito, não é? Aqui a gente vai em Special Effect Brushes. Aqui eu vou clicar nesse, ó, nesse Kylo's Spatter Brushes, que é um brushzinho aqui. Você pode usar esse brush ou qualquer outro brush aí que tenha essa sensação meio de pontilhada. Uma vez clicado nessa opção, né, nesse brush específico, o que eu vou fazer? Vou clicar na parte de cima aqui, ó, na barra do Photoshop, só para esconder aquele painel. E agora eu vou passando na minha imagem. Lembrando, ó, é muito importante que você esteja com a cor preta. Não, o meu não tá com a cor preta, e agora? Clique em cima da cor que estiver ali, coloca a cor preta e clica OK. Aqui eu não vou deixar o pincel muito grande, tá? Ele tá com um tamanho aqui de 284 pixels, mas esse tamanho é relativo, não é? Ele tá pequenininho na tela e eu vou passando nessas partes onde eu fiz os maiores bicos ali, ó. Vou passar mais um pouco aqui, passar mais um pouco aqui, passar um pouquinho aqui também nos meus olhos, no meu rosto, ó, que tá se desintegrando, um pouquinho no meu ombro. Que foram as áreas que eu puxei, né? Posso passar até um pouco mais perto aqui dos meus dedos. Vou aumentar um pouco mais o tamanho do brush. E aí eu vou passando um pouco mais, ó, dando uns cliques, é só clicar e soltar. A ideia aqui é fazer um chapiscado, tá vendo? Como eu estou usando a cor preta e esse brush estilizado, a minha camada de máscara, olha só, ela é branca ainda na sua maior parte, mas ela tem coisas pretinhas ali. Essas áreas pretinhas é o que está escondendo da minha camada. Automaticamente a gente tem a sensação de que eu estou sumindo. Vou aumentar mais um pouco aqui o brush, aí é no teste mesmo, tá? Vai aumentando aí de acordo com o que você achar legal, eu vou dando umas borrifadas aí na imagem. Se ficar ruim, aperta Ctrl Z e volta a etapa, ó. E aí vai dando umas borrifadas para ver como que fica legal. Eu acho que aqui, ó, tá interessante. A gente já começa a perceber várias coisas. Vou dar uma leve passadinha aqui por último e mais algumas partes. E aí eu acho que já tá legal. Então a ideia é fazer isso, esse chapiscado aí, né? Como se eu estivesse jogando massa na parede, tipo pedreiro, assim, né? Só que aqui eu tô dando uma chapiscada e fazendo com que algumas partes sumam. Então isso aqui é o que eu fiz, né? Usando a camada de máscara. Muito bem, feito isso, vou fazer o seguinte. Vamos começar a aplicar algumas coisas para deixar tudo mais interessante. Eu vou usar algumas imagens da internet. Nesse caso, ó, eu baixei algumas imagens, como por exemplo, partículas. Essa cor está péssima. Agora sim, partículas, e também baixei umas imagens de sangue. Isso é só você colocar no Google lá. Pesquisa em inglês que fica mais interessante. Então, em vez de partículas, coloca particles. E aí vai aparecer essas imagens aqui para você. Geralmente as imagens de partículas têm o background preto. Já as de sangue têm o background branco. É legal você usar imagens mais ou menos com esse tipo de padrão. Para jogar a imagem dentro do Photoshop, clique em cima da imagem, segure e arrasta, ó, você vai soltar exatamente aqui em cima da imagem. Soltei, tem uma tela de confirmação. É como se o Photoshop estiver dizendo para você: olha, você quer realmente trazer esta imagem para cá? Se você quiser, pressiona Enter no seu teclado
selecionado ou clique lá em cima nesse botão de confirmação. Clicado nisso, né, ele já colocou essa imagem aqui para mim. O que eu vou fazer? Eu vou começar a posicionar essa imagem de um jeito legal. Mas antes, eu vou mudar o Blend Mode dela. O Blend Mode corresponde às opções de mesclagem. Não vou entrar em detalhes sobre o Blend Mode porque é um assunto maluco. Isso aí é legal falar num curso específico. Aqui, ó, eu estou com essa camada selecionada da partículas e aqui em cima eu tenho Normal. Em Normal, clica nele e você vai colocar a opção maravilhosa de Screen. O Screen faz o quê? Ele não vai utilizar o que eu tenho de preto da imagem. Então ele desconsidera o que eu tenho de preto nessa camada e mantém os tons mais claros. Uma vez feito isso, ainda com essa camada de partícula selecionada, a gente vai posicionar aqui mais interessante. Então eu vou lá em cima em Edit e vou na opção de Free Transform. O Free Transform eu consigo manipular a imagem. Então eu posso clicar aqui, ó, nos cantos, seguro e arrasto, ó, eu vou puxar. Posso clicar no meio também para posicionar melhor. E se eu clicar e arrastar do lado de fora desse quadradão, eu consigo girar. Então eu vou posicionar mais ou menos aqui, ó. Dessa maneira, como se eu estivesse me desintegrando e virando partículas. Para finalizar, pressiona Enter ou clica neste botão de checado lá em cima. Feito isso, ó, já posicionei essa minha partícula. O problema é que essa partícula, bem aqui nesse canto, eu consigo perceber essa linha, onde dá para perceber que isso aqui está meio estranho, não é? Então vamos resolver isso aqui. Para resolver isso, mesma coisa que a gente fez nessa camadinha aqui, ó, que era a camadinha de máscara. Então, com a camada de partícula selecionada, eu também vou criar uma camada de máscara. Mas em vez de ir lá em cima em Layer Mask, toda essa loucura, deixa ela selecionada e clica aqui, ó, neste botão para criar uma camada de máscara. Por padrão, ela também é branca e novamente eu vou com o brush, só que agora eu vou clicar na tela aqui, ó, com o brush e eu vou na opção de General Brushes. Em General Brushes eu vou no primeiro, Soft Round. Com esse Soft Round, o que eu vou fazer? Vou trabalhar ainda na cor preta e eu vou passando bem aqui, ó, nessa basezinha da partícula, tá vendo? Para fazer sumir aquela linha onde eu percebia que não estava muito mesclado, ó. Só passar, clica, segura e arrasta, vai passando para a gente fazer sumir aquelas opções. Uma vez feito isso, eu vou fazer o quê? Eu vou duplicar esta camadinha aqui da partícula. Então, com a camada da partícula selecionada, pressiona Ctrl J para duplicar. E aí, usando lá o Edit Free Transform, para os alunos e alunas mais avançadas, o atalho é Ctrl T. Pressiona Ctrl T, aí eu consigo manipular, ó. E eu posso diminuir um pouquinho aqui e eu vou posicionar em alguns outros locais. Por exemplo, aqui bem no meu rosto, ó, como se meu rosto estivesse se desintegrando. No rosto é legal você jogar essa ordem dessa camada embaixo da camada original. Então clica nessa camada aqui, ó, das partículas, segura e arrasta e solta embaixo da camada da foto. Ó. Clica, segura e arrasta e solta aqui. Então ela vai ficar na parte de baixo. Duplicando mais uma vez, ó, eu vou ainda usando o Ctrl T e vou posicionar aqui na parte de baixo, naquela parte onde eu puxei mais ali, tá vendo? Então eu estou criando pontos diferentes. Posso jogar até mais uma vez, bem aqui, ó, onde a mãozinha puxou. Nossa, quanto eu jogo de partículas? Depende, aqui eu não vou jogar muitas, eu vou jogar nas áreas onde eu puxei mais. Mas você pode se sentir livre, leve e solto e colocar exatamente onde você quiser. Só não coloca muito, porque senão vai poluir a imagem. Isso é legal você dar essa evidência. Não esquece, o rosto, né, o olhar e a mão são os mais importantes. E aí as partículas criam essa sensação, tá vendo? De você entender que está desintegrando, que está virando partículas. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer outra imagem aqui, que vai ser a imagem do sangue. Eu peguei dois tipos de sangue. Tem esse sangue aqui que é um sangue mais espirrado e esse sangue que é um sangue mais pincelado, né? Parece uma tinta vermelha que a pessoa fez um... Ou se ela tivesse matado a pessoa e chacoalhou a faca, né? É tipo isso. Mas enfim, vou arrastar qualquer uma delas. Vou colocar primeiro esse sangue espalhado aqui, ó. Clica, segura e arrasta e solta no Photoshop, pressiona Enter para finalizar. Na ordem das camadas, eu posso colocar abaixo da foto principal e eu vou usar o Ctrl T, né, o Free Transform, para posicionar de um jeito mais interessante. Vou deixar mais ou menos assim, ó, seguindo esse sentido, como se eu tivesse esparramado sangue na tela mesmo, tá vendo? Nesse sentido aqui que eu tô usando, ó. Sempre nessa direção. As puxadas foram nessa direção do Liquify, o sangue eu vou deixar nessa direção. Não deixa as coisas para direções meio malucas, porque não vai fazer muito sentido. Feito isso, eu vou pressionar
Enter, e nas opções de Blend Mode, eu vou trocar aqui, ó, para Color Burn. Color Burn faz um sentido oposto do que a gente usou naquela opção de Screen, né? Foi o que a gente usou na partícula. O Screen ignora o preto. O Color Burn vai ignorar o branco. Então eu posso posicionar aqui esse sangue. Eu vou até usar um Ctrl T de novo. Dá até para diminuir um pouco mais, e aí é uma questão visual mesmo, vai posicionando como você achar mais legal. Se quiser, duplica a camada pressionando Ctrl J e usando Ctrl T, eu vou espalhar também, vou colocar aqui embaixo, ó. Vou deixar um pouco mais assim, só que um pouco menos aparecendo, ó. Tá vendo? Um pouco menos de sangue. Posso jogar outra imagem também do sangue, aquele sangue um pouco mais pisado, ó, usando o Ctrl T. Eu vou posicionar aqui também, vou mudar de novo, tá? O Blend Mode para a mesma opção de Color Burn. Cadê o Color Burn? Aqui, ó. E aí eu tenho um sangue mais espirrado. Esse sangue aqui tá agressivo, hein? Se liga só, né? Está se desfazendo. Vou duplicar mais uma vez e vou diminuir e colocar aqui na área do rosto, ó. Aqui eu estou indo um pouco rápido nessas opções, não estou indo passo a passo, porque você já viu como é que funciona o Ctrl T e é isso, é ir pegando e espaçando, colocando aí na tela. Então a ideia é essa, tá vendo? A mão está se desfazendo e eu também tenho um pouco de sangue ali no rosto. Uma vez feito isso, vamos melhorar um pouco a sensação das coisas acontecendo. Agora, o que nós vamos fazer aqui é fazer uma grande gambiarra para conseguir colocar um efeito de desfoque. O que acontece é que os efeitos de desfoque do Photoshop, eles são meio limitados. Então, para fazer um desfoque legal aqui, eu vou te mostrar uma dica muito bacana. Eu vou selecionar todas as camadas que eu tenho, desde a partículas, né, a primeira camada, até aqui, ó, a que está em cima do background. Então clica na primeira camada, segura o Shift, clica aqui, ó, na primeira que eu tenho lá embaixo, depois do background. Essa explicação ficou péssima. O que eu quero dizer é seleciona todas, menos o background. Agora eu vou pressionar Ctrl J, vai duplicar, vai ficar uma muvuca, olha quantas camadas, e eu vou pressionar Ctrl E. Então primeiro o Ctrl J para duplicar todas as selecionadas e o Ctrl E que vai mesclar as camadas. Professor, o que quer dizer mesclar? Mesclar é unir, vai ficar tudo junto numa camada só. Então todo o conteúdo que eu tinha nas outras camadas agora está reunido na camada aqui em cima de todas as outras. Com ela selecionada, vamos aplicar um desfoque maravilhoso, indo lá em cima em Filter. Em Filter eu tenho a opção de Blur Gallery, não é o Blur, é o Blur Gallery. E aí eu tenho 5 tipos de desfoques. Eu vou em Path Blur. Em Path Blur, o que acontece? Vamos entender a estrutura, tá? O Blur Gallery é uma nova área onde eu tenho os desfoques no Photoshop. Aqui do lado eu tenho os tipos, né, de desfoque, quase falei errado, volta. Aqui eu tenho os tipos de desfoques que eu posso usar e eu estou em Path Blur. O Path Blur funciona da seguinte maneira, você tem essas bolinhas aqui na ponta, onde você pode clicar e arrastar para controlá-las, e também tem essa aqui no meio para controlar a curvatura. Explicando assim fica péssimo, então vamos entender isso aqui na prática, ó. Eu vou clicar nessa bolinha mais à esquerda e arrastar e colocar mais ou menos aqui em cima. Essa outra bolinha, clique e arrasta e vou colocar mais ou menos do pulso. E aí eu vou clicar nessa bolinha bem no meio aqui, ó, da linha, e quando eu movo, olha que top, não tem outra palavra para definir isso, é top, meu. Eu consigo fazer o quê? Fazer o desfoque seguir um caminho específico. Então eu vou deixar essa curvatura mais ou menos nesse sentido, né? Como se eu estivesse desintegrando meio que de baixo, indo para cima e para a esquerda. Aí, essa é a ideia do Path Blur. Você pode fazer outras modificações nele, como criar outros pontos de controle aqui, ó, clicando na linha, segura e arrasta, fica um desfoque maluco. Mas eu não vou fazer isso porque eu acho que vai complicar demais. Então eu vou deixar do jeito que tá aqui e lá em cima eu vou clicar em OK. Quando eu clico em OK, finalizo. Pode ser que demore um pouco, ó, ele vai demorar para fazer o carregamento para aplicar, porque essa imagem está grande, né, com bastante resolução. Então o Path Blur é incrível, maravilhoso. Nossa, é magnífico, mas às vezes ele demora um pouquinho. Uma vez feito isso, que eu já fiz essas opções, eu vou dar uma intensificada nas cores. Então ainda com essa camada selecionada, eu vou lá em cima em Image, Adjustments, Brightness, Contrast. Aqui é muito simples. O Brightness é só você arrastar esse slide para controlar. Quanto mais para a esquerda, mais escura fica a imagem. Quanto mais para a direita, mais clara. O contraste, mesma coisa. Quanto mais para a esquerda, mais mesclada fica a coisa. Quanto mais para a direita, mais contraste, mais evidente essa mudança entre branco e preto. Então aqui em Brightness eu vou colocar só um pouquinho para intensificar, e em Contrast também. Então aqui, ó, você tem o botão de Preview para ver o antes e depois. Para finalizar, clique OK. E eu sei que você vai falar, nossa, professor, tá horrível isso, a sua cara tá desfocada, não dá para ver nada.
Calma, a gente vai consertar isso. Eu vou criar uma camada de máscara para essa camada aqui, ó, que está acima de todo mundo. Então deixa ela selecionada, vamos lá em cima em Layer. Em Layer a gente vai na opção de Layer Mask e não vamos colocar a opção de Reveal All, como a gente fez antes. Vamos colocar Hide All. Agora entenda essa estrutura, pelo amor de Deus. As outras vezes, quando a gente criou camadas de máscara, o que a gente tinha? A gente tinha camadas de máscara na cor branca. E aí, usando um brush na cor preta, a gente fez o quê? Escondeu áreas da camada. Essa camada está na cor preta, tá vendo? Então ela sumiu. A camada de máscara fez isso. Pela camada de máscara estar totalmente preta, ela escondeu tudo que tinha nela. E aí, com essa camada de máscara selecionada, a gente vai aqui selecionar um brush. Então clica aqui nas opções do brush, clica na tela com o botão da direita e não vamos mais no Special Effect Brushes. A gente vai em General Brushes e clica nessa opção de Soft Round, que é um pincel assim tão sutil, tão macio. Vou clicar lá em cima para esconder as opções dos pincéis e agora eu não vou usar a cor preta, eu vou usar a cor branca. Se não tiver na cor branca aqui, você já sabe. Clique em cima dessa cor, clica ali, ó, arrasta até a cor branca. Branca é ótimo, né? A cor branca e dá OK para finalizar essa opção. Aqui, ó, vou clicar na tela com o botão da direita, diminuir um pouquinho o tamanho do pincel para enxergar melhor, e aí eu tenho essa bolinha aqui, deixa eu aumentar para ver quanto que vai ficar legal. Acho que mais ou menos aqui, ó. Esse tamanho que corresponde mais ou menos ao tamanho da área do meu olho aqui. E aí o que eu vou fazer? Usando a cor branca, eu vou passar nas áreas onde eu quero revelar o desfoque. Só que quando eu faço isso, ó, tá muito. Então lá em cima eu vou mudar esse opacity. Esse opacity corresponde ao quanto de intensidade eu vou ter usando esse meu brush. Então em opacity aqui, ó, eu vou colocar um valor mais ou menos, clicando na setinha do lado, vou colocar um valor aí entre 30% e 50%. Aí eu vou clicando e passando, ó, nas áreas ali para revelar um desfoquezinho em algumas áreas. Tá vendo que legal? Ó? Então eu vou criando essa intensificação do desfoque. Aqui a ideia seria fazer com que algumas áreas tivesse a velocidade. Então esse desfoque faz isso, ele cria uma sensação de velocidade aí nas coisas. Se você passar demais, é só inverter as cores aqui, ó. Clica nessa setinha para inverter. Então o que era branco vai passar a ser preto e agora eu estou usando a cor preta. E aí eu posso passar em algumas áreas, ó, para o quê? Esconder de novo a camada. Então essa é a grande brincadeira da parada aqui, ó. Usa o branco e preto para você poder trabalhar. Se você usar o branco, você faz aparecer o desfoque. Se você usar preto, você esconde. Olha que top, também é uma coisa muito top. Adoro falar essa palavra, top. Muito bem, feito isso, o que eu vou fazer? A gente está na parte final. Eu só vou dar uma misturada aqui com as partículas. Então na camada de partícula que eu tenho, que foi essa aqui principal, ó, eu vou pegar ela e eu posso jogar em cima dessa camada principal que a gente fez, ó. Então o que eu tenho? Eu tenho desfoques, mas eu tenho partículas que não estão desfocadas também no meio de toda essa ideia. Muito bem, finalizamos este efeito maravilhoso. E aí é com você. Se você quiser fazer qualquer outro tipo de alteração, não gostou de alguma coisa, sinta-se livre para fazer as alterações que você quiser. Uma dica que eu te daria aqui é tentar intensificar a imagem toda usando camadas talvez de ajuste aqui, ó, aplicando um pouco mais da parte de brilho, né, intensificando talvez um pouquinho mais de contraste, talvez utilizando até algumas coisas aí de estilização de cores, ó, puxando um pouquinho mais pro azul ou até mesmo pro amarelo nos tons médios, ó, e a imagem vai ficar bem mais interessante. Mas esse é o efeito aí de desintegrar com Photoshop. A ideia desse tutorial é que você faça aí numa foto sua e eu quero ver como é que ficou. Então para isso você posta na sua rede social usando a hashtag. Isso não tá parecendo muito uma hashtag, né? Agora tá parecendo uma hashtag. Usa a hashtag Aprendi com Eber, que aí eu consigo ver como é que ficou. E agora sim, você quer aprender mais do Photoshop? Na descrição deste vídeo, aí embaixo, eu deixei o link desse meu novo curso de Photoshop. Nele eu vou te mostrar as principais funções e ferramentas para que você tenha a base que você precisa para conseguir trabalhar com Photoshop e entender como é que esse programa funciona. Para você ter uma noção de tudo que você vai aprender nesse curso, eu tive que marcar no celular todas as coisas porque tem coisas pra caramba. Então vamos lá, tem 7 módulos esse curso. O primeiro é a introdução, básico, depois a gente passa para a apresentação do Photoshop, para você entender o mais básico dele. Depois a gente vai
para trabalhando com imagens e camadas, aí a gente vai para ajustes, efeitos e filtros, depois a gente vai para seleções, brushes e ferramentas. O penúltimo módulo vai ser sobre estilos de camada, textos e shapes, e para fechar com chave de ouro, no final a gente vai fazer uma composição do começo até o fim no estilo de pôster de cinema. Olha aí que da hora que vai ficar. Lembrando, esse curso ele sai amanhã, tá? Ele estava em pré-lançamento durante esse mês de outubro e ele sai exatamente amanhã, no dia 20. Então ele ainda tem mais um dia de pré-lançamento. Mas o que eu quero dizer pra você é que se você quiser ter acesso a esse curso, eu liberei um cupom de 50% de desconto nesse curso. Eu não sei porque que eu fiz isso, eu acho que eu fiquei meio maluco. Esse cupom de 50% de desconto vai ficar valendo durante todo o mês de outubro. E eu não sei se você percebeu, o mês de outubro está acabando. Então esse desconto vai acabar. Os cupons também são limitados, então se você quer aprender o Photoshop, se você estava enrolando para começar a mexer com o Photoshop, entender como é que esse programa sensacional funciona, é a sua chance e aproveita que agora está muito melhor com 50% de desconto. O link do curso e do cupom estão aí embaixo na descrição do vídeo. Corre, tá acabando os cupons, o desconto tá acabando, é a sua chance, mas não vai ficar vacilando, né? Já assistiu os outros tutoriais de Photoshop aqui do canal? Não seja distraído. Eu vou deixar aqui em cima no card. Clica lá e aí você vai para a playlist de tutoriais do Photoshop. Clique logo, não pensa duas vezes, clica. Este vídeo esforçado vai parando por aqui. Muito obrigado para você que assistiu, a gente se vê numa próxima. Valeu!